Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de extensão, o podcast, com o tema Agosto Dourado, em especial ao aleitamento materno. Eu sou Ana Larissa. Eu sou Milena. E hoje vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre a amamentação. Temos a convidada de honra, a doutora Suelen. Olá. Uma especialista renomada em pediatria e aleitamento materno. Então, para iniciar essa conversa, vamos falar principalmente a importância do aleitamento materno. Aleitamento materno, desculpa. Boa tarde, todo mundo. Gente, então, a gente fala muito de aleitamento materno, né? Aquele sentido de, o vínculo é bonitinho, mas é importante a gente salientar todas as importâncias para a mãe e para o bebê, né? São inúmeras, a gente passaria horas aqui falando, não tem como destrinchar detalhes. Mas a gente pode começar resumindo que o aleitamento materno é extremamente importante para o bebê, para o crescimento, para o desenvolvimento neuronal, né? Que a gente sempre se preocupa dos nossos filhos serem inteligentes, desenvolver o neuropsicomotor e também na parte, né, de imunização, de proteção contra as doenças. Isso a gente falando já até num curto espaço de tempo. E para a mãe, benefícios longuíssimos, maravilhosos, que a gente pode falar um pouco depois, além do vínculo mãe-filho, né, que é uma coisa fenomenal. E, gente, como a natureza é linda, como ela fez o aleitamento materno da coisa mais perfeita do mundo, né? Isso mesmo. E assim, o aleitamento materno, né, ele contribui, como a senhora falou, ele contribui para várias doenças, prevenção, né? Você pode falar mais um pouco sobre isso? Que ele vai contribuir para o bebê? Pronto, então a gente já fala de todos os benefícios para o bebê, perfeito. né? Então vou começar falando da parte de doenças, que eu acho que é uma das coisas que mais se preocupa muito, né? Com leite materno, a mãe está passando várias imunoglobulinas para o bebê, né? E aí, para os alunos da saúde, vão saber, né? A IgA, IgG, IgM são as principais. Para as mãezinhas que podem estar assistindo a gente, são aquelas defesas que a mãe adquiriu ao longo da vida e que estão num ambiente que ela convive, que vai passar para o bebê. O bebê não tem tempo de vida para ter produzido aquilo. Então, ela passa para o bebê e aquelas doenças que são comuns de rotina da mãe. E, consequentemente, a gente pensando que o bebê está sempre com a mãe nesses primeiros meses de vida, vão servir para proteger ele também. Então, por exemplo, um resfriado, né, um outro vírus gastrointestinal, que a mãe tenha tido algum contato, ela vai produzir imunoglobulina e já passa para o bebê. É como se fosse uma vacina temporária, certo? E aí a gente também vai ter os fatores que são mais inespecíficos, né? A gente tem lisozima, lactoferrina, que vão passar para o bebê e proteger ele de outra gama de doenças que às vezes a mãe não teve contato ainda. Então a gente tem duas defesas para o bebê, indireta e direta. Direta daquelas que a mãe passou para ele, que a mãe teve contato, e indireta daquelas que ele também pode ter contato, às vezes a mãe não teve. Olha que coisa mais linda, né? O bebezinho nasce sem vacina nenhuma, contato nenhum, vem daquela bolhazinha que é o útero da gente, já nasce tomando essas vacinas orais ali para ajudar. Isso a gente falando, né, de doenças infecciosas logo nos primeiros meses de vida. Menina, se eu estiver falando demais, vocês Não, viu? fique à vontade. Além disso, a gente sabe que o leite materno também vai estimular a flora bacteriana do bebê. Isso é importantíssimo. A gente hoje sabe uma série de doenças ligadas à flora intestinal, como, por exemplo, doenças alérgicas, doenças renais, né? Então, eu estou formando com leite materno uma flora que vem da mãe, então eu estou evitando, por exemplo, que bactérias que sejam colonizadas na mãe, por exemplo, vamos pensar aqui, quem vê a gente, profissionais de saúde, vivemos no hospital, a gente está ali com 1000 bactérias. Meu bebezinho tendo contato comigo, mamando, ele está tendo contato com aquilo para a flora dele também, então aquela bactéria que está comigo não vai fazer mal para ele. Que lindo, né? E aí eu tô dando essa proteção também. E tô dando proteção contra as doenças que essa flora pode proteger ele. Então, tô protegendo de uma dermatite atópica, tô diminuindo a chance de uma asma, inclusive de uma asma mais grave, tô diminuindo a chance de uma doença de Crohn, de uma doença celíaca.
inclusive de doenças alérgicas alimentares, né? Hoje a gente vê tanta criança com alergia ao leite de vaca, né? E aí, eu dando essa proteção com leite materno, ainda evito essa também. Isso fora as doenças crônicas. A gente hoje sabe que o leite materno é essencial para prevenir, na vida adulta, diabetes 1 e 2, hipertensão arterial, doenças renais, doenças neurológicas, e tem estudos até mostrando que ele também vai ajudar a prevenir alguns cânceres, como as leucemias, que são tão importantes para a criançada. Então, gente, é muita coisa de benefício para o bebê, só a gente falando de doença. E aí, se a gente for falar do desenvolvimento, vai lembrar ainda que o leite materno, ele é rico em vitaminas, na quantidade que o bebê precisa para cada fase, né? Então, como assim? O bebê nasceu, né? Tá lá no 3º dia de vida, a mãe tá começando com uma apojadura, aquela descida do leite mais proeminente. O bebezinho tá precisando começar a formar visão, começar as vitaminas de depósito. É um leite rico em vitamina A, por exemplo. E essa vitamina vai decaindo um pouco ao longo do tempo, porque ele começa a precisar mais de outras vitaminas. Então, o leite que a gente começa a produzir logo que o bebê nasce, não é a mesma coisa do leite que a gente produz daqui a 2 meses, porque a necessidade do meu bebê muda e o meu leite se adequa para ela. Então, eu ainda vou desenvolver no bebê as vitaminas que ele precisa, o ferro que ele precisa, né? Por mais que a gente suplemente, a gente sabe que o ferro do leite materno é essencial para ele. E tem os lipídios também, né? Que já estudou aleitamento materno sabe que tem o DHA e outros ácidos graxos que são importantes para formar a mielina do nervo, né? E isso é muito importante para o crescimento neuronal. Então, eu vou fazer um crescimento neuronal maravilhoso no meu bebê, levando em consideração ainda que nos 2 primeiros anos de vida, já falo dias, olha, nos anos de vida, a gente tem aquele crescimento bem rápido do sistema nervoso. Então, qualquer coisa que falte para o meu bebê nesse momento pode trazer um dano até irreversível. E com o leite materno dando o que é necessário, eu faço um crescimento neuronal melhor. Ainda vou ajudar também no crescimento somático, no ganho de peso e na parte da formação também de rins e tudo mais. Lindo. A gente vê, né, que os benefícios não é só na primeira infância. Então, Exato. é ao longo da vida. Ao longo né? da vida. Inclusive, eu lembro de alguns anos eles fazerem um estudo mostrando que crianças com aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e aleitamento materno complementado até os 2 anos apresentavam maior QI no ensino médio. Legal, né? Ótimo, né? Muito Ótimo. importante. Vamos lá, mamãe, pra gente fazer os filhos serem muito inteligentes. E com menos probabilidade de ter uma doença, né? Exato, né? Quem não quer um filho super saudável, né? Exatamente. A senhora falou muito bem, né, sobre os benefícios com o bebê e quais são os benefícios relacionados à mãe também. Pronto, vamos lá. Benefício para mãe, a gente não pode deixar de falar vínculo, né? Sim, com certeza. Você colocar o bebezinho no teu colo, no teu peito, aquele bebezinho olhando para você, gente, que delícia, né? Você pega, meu Deus, não quero largar nunca mais. Então, o vínculo mãe-filho fica muito importante. Além do vínculo, a gente vai ter a questão da proteção contra o câncer de mama e o câncer do ovário, e já tem estudo falando até de proteção de câncer de útero, mas o de mama e o de ovário também estabelecidos. A gente também vai diminuir hemorragia pós-parto, que é uma causa, inclusive, importante de mortalidade materna. Lembrar que para amamentar eu produzo ocitocina me ajuda a contrair o útero, vou diminuir uma perda de sangue, vou diminuir a anemia também, né? Então, são dois benefícios em um só. Além disso, a gente sabe que a mulher que está em aleitamento materno exclusivo, nos 6 primeiros meses, enquanto ela estiver em amenorreia, a taxa de fertilidade dela cai muito. Então, ainda previne uma nova gravidez indesejada, principalmente, porque não é o momento que a gente está pensando em ter outro filho, um amamentando, né? Também, o aleitamento materno vai diminuir o risco da mãe desenvolver diabetes tipo 2 no futuro e ainda ajuda na remineralização óssea, ou seja, diminui ainda o risco de osteoporose dessa mãe no futuro também. Então, além dos benefícios instantâneos, de hemorragia, contração uterina, o vínculo, né? Eu ainda estou prevenindo coisas futuras, câncer, diabetes e osteoporose, certo?
Além disso, a gente aproveitando agora voltar a falar do vínculo, a gente tem que lembrar que o bebezinho não nasce enxergando, né? A gente nasce sem definir nada. E como a criança que é amamentada, ela está o tempo inteiro em contato com a mãe, a primeira coisa que ela consegue definir bem pela visão e reconhecer vai ser o rosto da mãe. É, delícia, né, gente? Você passa 9 meses com o filho na barriga, no mínimo você quer que seu filho te reconheça logo. Então ainda tem essa vantagem aí afetiva para a mamãe. Exatamente. Então, assim, os benefícios são inúmeros. E como foi bem falado, né? Tanto de imediato como a longo prazo. Exato. Exatamente. E para isso a gente tem algumas dicas, né, sobre a amamentação bem-sucedida, né? Então, qual seria a sua orientação em relação à posição, à técnica de amamentação para essa mãe? Primeiro de tudo, calma, mãezinha, respira, Muita calma. vai dar tudo certo. E o começo sempre é difícil. Por que isso é importante? Tem muita mãe que quando vai começar a mamar, acha que é que nem propaganda da Globo, né? Colocou o filho, pronto, lindo, já tá mamando. Não é bem assim, infelizmente, né? Embora o bebê tenha um reflexo de sucção, ele pode ter dificuldade com a pegada. Então é uma importante primeira coisa. A mãe tá calma, o ambiente tá tranquilo e a mãe tá numa posição confortável. Não adianta estar naquela cadeirinha de plástico da escola, né, que não vai conseguir manter a coluna confortável nem apoiar o bebê. O bebê tá fazendo peso, faz sobrecarga. Então, mãezinha numa posição confortável. E o ambiente tranquilo até para a criança relaxar também e aproveitar o momento. E aí a gente vai falar na pega, né? A boquinha da criança tem que estar com os lábios para fora, parecendo boquinha de peixinho, né? A bochechinha dá aquela encovadinha só na hora de puxar, posicionada todinha na areola. Então a gente vai acontecer o quê? Eu vou ver um pouco da areola em cima e não vejo nada embaixo, porque o queixinho do bebê tá cobrindo, né, a areola da mãe. Mas ele também tá com o narizinho livre, ele consegue respirar. E o bebezinho, a gente quando coloca, acho que podia ter um bonequinho, né? A gente quando coloca, a gente coloca com a cabecinha de frente para a mama e meio que de frente para a gente também. Então eu tô vendo a posição do meu bebê. Uma coisa importante que a gente vê muito no consultório é como a mãe vai sustentar a mama, né? A gente ainda encontra mãe que faz aquela posição em tesoura, apoia na mama em tesoura. Isso é ruim, porque na hora que apoia em tesoura, a gente bloqueia a saída do leite. Então o bebê vai ter que fazer muito mais força. Qual é a posição correta? Em C. A Milena, que já amamentou, deve saber. Você apoia melhor a mama, né? Principalmente mães de mama grande. E eu consigo controlar melhor o dedo de cima para fazer o biquinho, encaixar na boquinha do meu bebê e segurar para ele não se sufocar e controlar aquele fluxo, certo? Posicionar dessa parte, gente, se o bebê vai estar em pé, sentado, deitado, para cá, é indiferente. Depende também do que vai ser mais confortável para mãe e para bebê. Então eu posso pôr o bebê nessa posição sentado no meu colo de frente para mim. Sim. Posso pôr ele deitadinho aqui atrás. E aí a gente tem até aquelas almofadas de amamentação que ajudam a apoiar. Posso pôr no tradicional, né? De frente, barriga com barriga. E aí seguro ele assim. E eu posso também estar deitadinha com meu bebezinho inclinadinho, apoiando. Então, são detalhes que vai ser mais questão do conforto. A região da face, da boquinha, é mais importante, certo? Porque se a boquinha estiver errada, o bebê não estiver bem posicionado, ele pode machucar a mãe. E aí torna esse processo, que inicialmente já não é tão fácil, doloroso e perde essa coisa do prazer de alimentar o filho, né? E aí, uma coisa interessante, gente, também, é que essa variação de posição ajuda, inclusive, na amamentação de gêmeos, né? Verdade. Uma gracinha, mamãe colocar um de cada lado, segurando aqui, apoia na almofada e se diverte com os dois, olhando para a carinha dela. A mesma coisa em pezinho, né? Então, essa variação facilita numa amamentação de gemelar também. A senhora até falou uma coisa sobre a posição deitada. E geralmente ocorre muito mito. Fala que o bebê vai se engasgar, fala que não vai ser confortável, o bebê pode... Eu já ouvi falar várias vezes sobre isso.
Pois é, mito, né? Você falou, é mito. O bebê não vai engasgar só porque ele tá deitadinho, né? Ele tem reflexo e vai depender da pega e de como a mãe tá segurando. E se não é confortável, na verdade, é a mãe que vai avaliar se realmente tá desconfortável, ela ficou com dor nas costas, mas não adianta, não é a posição adequada para ela, certo? Aí é realmente o binômio mãe-filho que vai avaliar qual é a posição mais gostosinha para o momento. A senhora explicou magnificamente, mas a senhora tem alguma dica para evitar as dores da amamentação, ou algum desconforto, ou até esse processo mesmo de lesão na mama? Sim, sim. Primeiro, a pega que a gente acabou de falar. Pega errada não adianta nenhuma das outras dicas que a gente vai falar, porque a gengiva do bebê vai machucar a mãe e pode causar fissura, né? Segunda dica, além da pega, é a amamentação de livre demanda, né? Infelizmente, a gente ainda encontra a gente orientando de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, e às vezes a mãe tá com aquela mama cheia. E aí, se ela não esvazia, não respeita, né, a vontade da criança, que é mamar várias vezes ao dia mesmo, ela pode ter engurgitamento mamário, que vai fissurar e até mesmo fazer uma mastite. Então, orientação, mamar é a melhor coisa, porque você esvazia, vai produzir leite e evita esses problemas. Outra coisa também é a mama tomar um pouquinho de sol, certo? Isso evita o processo de fissura. Agora, é importante a gente ressaltar que após a fissura aparecer, o sol já não é tão recomendado, porque vai ressecar mais. Então, é só para prevenir, certo? Banho. É banho simples, nada de passar coisas mirabolantes para desinfetar o peito. Evitar pomadas, porque pode fazer mal para o bebê também e até ressecar mais a mama. Então, é o banho simples. Colocar o sutiãzinho para proteger e evitar roupas que façam muito atrito, porque a mama está sensível, né? No caso de mães que produzem muito leite e às vezes a mama enche muito rápido, elas podem ordenhar um pouquinho para dar aquela aliviada, certo? E nesse caso também de mães que produzem muito leite, que precisam às vezes diminuir a produção, a compressa fria pode ajudar, porque ele vai causar uma constricção daqueles alvéolos e aí diminui um pouco a produção de leite. Agora, é claro, se você produz muito leite, não precisa da compressa fria. Esses são os principais cuidados que a gente tem para passar. Ótimo. E a senhora tem alguma orientação em relação à amamentação higiênica, os cuidados antes da amamentação e após a amamentação? Pronto. É banho simples, certo? Antes, depois, depende muito, né? Se tá num lugar confortável, fresquinho, é só, né, tirar o dedinho, né? Inclusive, isso é importante, que às vezes a mãe precisa tirar o bebê da mama, é só colocar o dedo mínimo, vem de ladinho na boquinha do bebê e ele transfere a sucção da mama pro dedo. E pronto. O ideal também é que ela esteja sem perfume, sem hidratante, tanto na região da mama quanto de contato, para evitar o contato do bebê com essas substâncias que podem ser alérgenas. Né? E roupa mais confortável possível. Sim, claro, a gente fala da mama, mas o bebê tem que ter a higiene bucal também. Então a gente pode limpar com uma gazezinha, um algodão, só molhadinho, limpar a região da gengiva, céu da boca e linguinha, para evitar a famosa cárie de mamadeira, que na verdade não é só relacionada à mamadeira, a gente pode ter com a amamentação também. Perfeito. Isso mesmo, muito importante essa limpeza, né? Você falou muito bem, né, sobre as fissuras, como lidar com as fissuras, né? Então, nada de pomada. Então, se a mãe aparece com a fissura, o que fazer em relação a isso? Porque muitas mães acabam desistindo da amamentação por conta disso. Primeira coisa, nada de pomada mesmo, gente, pelo amor de Deus. E aquele banhozinho de sol que a gente orientou para evitar, a gente suspende para a pele não ressecar mais, certo? Aquela história também, há algum tempo atrás, a gente orientava a passar o próprio leite e ir para o sol. Também não é mais orientado. O que a gente vai orientar é continuar amamentando, só que geralmente a mãe tem uma mama só fissurada e a outra não. Então, nesses casos, começa a mamada pela mama que não está fissurada, certo? Ah, mas ele terminou na outra mama e a orientação eu sempre começo pela que terminou por conta da diferença do leite posterior e anterior. Mas nesse caso com fissura, se a gente começar com o bebezinho sugando na mama fissurada, ele vai com muita sede ao pote, porque ele tá com fome, e aí ele vai machucar mais. Então a gente começa na outra mama,
deixa ele mamar. Quando for para mama fissurada, pode se ordenhar um pouco para dar uma diminuída no volume e depois eu coloco o bebê para mamar ali, certo? Que aí diminui a dor, ele já vai estar mais tranquilo e assim eu também dou uma diminuída no volume da mama para que não machuque ainda mais, certo? Certo, perfeito. E como é que eu suporto, assim, a gente sabe que é um momento muito frágil, né, para as mãezinhas. Então, como é que ela pode ter um suporte, um apoio familiar, de amigos, pode ajudar ela em relação a essa amamentação? Pode sim. Sempre a gente pode ter um familiar para ajudar ela a se posicionar, né? Para ajudar no ambiente confortável, para ajudar que não vai ninguém interromper, né? Que é danado. A mãe pobre senta para dar de mamar, aparece o vizinho, a visita, não sei o que, o cachorro que é carinho. Não. É o momento dela e do bebê. Então, pode posicionar. Se a mãe sentir sede, a amamentação geralmente demanda muita energia da mãe, ela pode ter sede, querer comer alguma coisa, levar para lá comer, arrumar apoio nas costas, fazer uma massagem, um carinho, né? E ajudar a posicionar o bebê também, principalmente nos primeiros dias do puerpério, parto cesárea, que a mulher fica por um tempo dolorida, né? Ajudar nesses detalhezinhos de posicionar mãe e bebê vão ser fundamentais. E, gente, pelo amor de Deus, pessoas apenas que vão ajudar. Não é para estar vizinho, né, vizinha e não sei quem, o cunhado, todo mundo frequentando a casa para esse bebê não me pegar nada. Isso, e até é importante ter um apoio psicológico, né? Porque a mãe Exato. fica exatamente muito frágil e às vezes não encontra esse apoio. Exato, gente, rede de apoio é tudo. E assim, a gente fala muito do cuidado com a mãe e o bebê na amamentação, mas a gente sabe que a maioria das nossas mães também tem os afazeres de casa, né? Exatamente. Então vamos combinar que você, enquanto tá amamentando, tem alguém te dando um suporte com as coisas da casa, lavando as roupinhas do bebê, Perfeito. né? Lavando a banheirinha, dando arrumada Com na certeza. cozinha, não é Fazer mal de o jeito almoço. nenhum. É muito bom, né? Com certeza. E a senhora teria alguma dica para o armazenamento desse leite materno de forma segura e confiável? Sim, claro. Vamos pensar, inclusive, que podem olhar para a gente e perguntar, mas por que que a gente vai armazenar o leite se ele já está aqui guardado, né? Vamos lá, gente. Mães que produzem muito leite, mães que vão trabalhar antes dos 6 meses e às vezes querem armazenar para quem cuidar dos seus filhos entregar, ou até aquela mãe que produz muito e quer doar o leite, né? A gente, primeira coisa, saber o frasco que a gente tem que guardar o leitinho. O leitinho é um frasco de vidro, certo? Não pode ser qualquer frasco, com uma tampinha plástica, de preferência que faça rosca, certo? Paralelo interessante, vidro de maionese Hellmann's, só que hoje ele é de plástico. Vamos lembrar da época que era vidro, né? Esse potinho de vidro, ele tem que ser colocado em água quente, fervida, por 15 minutos, certo? Então, assim, eu vou colocar ele na panela para ferver, conto 15 minutos a partir do momento que ele começou a ferver, que aí ele vai esterilizar. Depois que ele esfriar tudo bonitinho, a mãe vai se paramentar para fazer ordenho. Então, a limpeza da região é água e sabão neutro, como a gente vem falando, nada de creme, nada de hidratante, perfume nem nada. Vai tirar as joias da região do colo, anéis e pulseiras, porque a gente da saúde sabe que eles são fonte de contaminação. Então, qualquer coisinha que encoste no leite pode contaminar e acabar estragando o leite, né? Virar uma fonte de bactéria para o filho. Tira os fomites, né, as joias, protege também a boca com uma máscara para evitar que caia saliva, que caia, né, alguma secreção nasal que contamine e, se possível, proteger o cabelo também para não cair nada de cabelo. E aí ela vai ordenhar, certo? Espremendo em C, como ela faria se fosse dando para o bebê. Algumas mães precisam de uma massagem antes para ajudar o leite a descer. E aí ela pode ir fazendo movimentos circulares, de cima para baixo, até chegar na região da auréola e espremer, certo? Faz a ordenha direto no frasco, ou tem umas mães que têm aquelas ordenhas, né, aqueles aparelhozinhos, também pode fazer direto no frasquinho. Lembrando que os primeiros gotinhas de leite que saem, a gente não põe no frasco, a gente despreza, porque pode contaminar. Posso, inclusive, né, tem algum material do Ministério da Saúde que fala que se a mãe tiver 2 frasquinhos, ela pode fazer dos 2 ao mesmo tempo, né? Haja coordenação, boa sorte. Mas tem mãe que consegue, graças a Deus. Coloquei no frasquinho de vidro, vou fechar bem.
E caso eu não tenha completado a quantidade daquele frasco, por exemplo, 200 ml, não fechei 200 ml, eu posso até voltar para completar se for ordenha do mesmo dia. De dia seguinte eu não posso misturar, certo? E a orientação é que se deixe 2 dedinhos de diferença entre o leite e a bordinha do frasco, para evitar contato com o ar e tudo mais. Coletei, frasquinho tá limpinho, vou guardar. Se eu guardar em geladeira, eu posso utilizá-lo em 12 horas. Se eu guardar no freezer, eu posso guardá-lo por 15 dias, certo? E aí, como é que eu vou usar de novo? Se eu estiver armazenando para o meu filho, pego aquele leitinho, fervo uma água e esquento ele em banho-maria, certo? Pode ser naquele frasquinho mesmo, tá? A gente fez assim, banho-maria, a água já ferveu, a água já está morna, eu não vou colocar o leite para ferver, senão a gente perde algumas propriedades do leite, tá? Se eu esquentei aquele leite todo e o meu bebê não utilizou, o que sobrar é desprezado. Se eu esquentei, eu não posso reaproveitar. Agora, se eu coloquei um leite do congelador para descongelar, não esquentei, e só esquentei uma parte, o que foi descongelado e não esquentado pode ir para a geladeira e ainda ser utilizado nas próximas 12 horas, certo? Lembrando que esses cuidados também servem para as mães que vão doar leite para o banco de leite. A gente pode colocar no freezer, a diferença é que não vão ser 15 dias. O banco de leite pede que a gente leve em até 10 dias para ele passar pelo processo lá de higiene e poder ser doado para as criancinhas das UTIMs. Eu até fiquei em dúvida em relação. Congelei o leite, vou descongelar. Já coloca congelado no banho-maria ou Não, eu descongelado? posso deixar ele descongelar um tempinho, Pronto. certo? Tem até alguns materiais que falam que você pode tirar pôr geladeira para não descongelar em sim. temperatura ambiente, que pode proliferar bactéria, e depois faço o banho-maria. Ah, perfeito. Então, na verdade, eu tiro de um meio frio, mantenho em outro, né? E aí coloco em banho-maria só realmente o que eu vou precisar. É até uma forma de proteger aquele Sim. leite que sobrou. Perfeito. É, ótima dica, hein? Isso mesmo. E até a gente sabe, né, que ultimamente a amamentação vem tomando muito espaço em mídias sociais, né, em UBS, em orientações. Graças a Deus, exatamente. Então a gente sabe que tem, hoje em dia, um suporte profissional muito maior. Graças a Deus. Então, assim, como é que vai ser um papel de um consultor na amamentação? Pronto. O consultor, ele pode ser qualquer profissional da saúde, então a gente tem médico, enfermeiro, técnico, enfermeiro, físio, que ele vai dar essa orientação para a mãe. Quanto a mãe pode pagar por ele, ele vai na casa e vai ajudar a posicionar, vai ver erros de pega, e arrumar o ambiente também, né? Quando a mãe não pode, alguns postinhos de saúde já têm disponíveis enfermeiras, né, que fazem essa orientação no posto. Então, ela vai pôr lá no postinho, né, a criança para mamar e ver quais são as falhas, né, daquele processo, tirar as dúvidas da mãe, avaliar se o peito tem presença de mastite, que a gente falou da fissura, mas a mastite também é muito incomum, incomoda, né? Não contraindica a amamentação. O cuidado com a mastite vai ser o mesmo que a gente falou com relação à fissura, a mama vai ser dada depois, a gente vai ordenhar um pouquinho antes, não deixar acumular leite. E aí o consultor da amamentação vai dar todas essas orientações, seja público, seja particular. Graças a Deus, como vocês falaram, hoje a gente tem bastante pessoas se especializando nisso e no SUS a gente já tem algumas enfermeiras que fazem só esse trabalho. Em instância, se eu não me engano, até estava conversando hoje com a doutora Tatiana, tem 2 enfermeiras que fazem esse legal. papel. Que é bem ótimo. interessante. E é até muito importante, porque assim, todo mundo sabe, às vezes a amamentação, né, pode ser um momento de amor, mãe e filho, mas também pode ser o terror, Pode ser um pesadelo. pode ser um pesadelo. Então, assim, e às vezes muitas mães não estão preparadas. E até como no SUS está implementando isso de ter uma enfermeira, até no pré-natal mesmo, Exato. introduz e a mãe fica muito mais segura, né? E vamos combinar que se a mãe tiver acesso a essas informações no pré-natal, aqueles primeiros dias que junta dor com ansiedade, com aquele misto de nervosismo, com aquele serzinho novo que chega, você tá mais Exatamente. tranquila, né? Inclusive, é importante a questão da consulta pré-natal com o consultor ou com o pediatra, até para explicar para a mãe que nos primeiros dias o leite é mais ralinho mesmo, que o volume maior demora para descer, mas que aquilo é o adequado para a criança,
porque, como a gente falou, ele não muda de uma fase para outra. Primeiro dia de vida, a minha criança não precisa se entupir de gordura do leite, proteína, ela só precisa daquele ralinho mesmo com minhas imunoglobulinas para chegar em casa, né? Sim. E aí a mãe estando tranquila com relação a isso, o processo realmente flui mais fácil. Até o que você falou aí, né, disso das proteínas. É um ponto muito importante, porque às vezes a mãe, ela coloca o bebê para mamar em um peito, aí ela já vai e coloca no outro e não deixa de secar, Exato. né? Isso é muito importante, porque ainda tem uma crença de que eu tenho que colocar 15 minutos em um, 15 minutos no outro, né? Ou 20 minutos em um, 20 minutos em... Enfim, não é interessante, né? Se a gente for lembrar da composição do leite, o leitinho que começa, que já está produzido ali, que é o leite anterior, ele é mais líquido, rico em água, então ele vai matar mais a sede do bebê, como a gente fala. Então, é por isso, inclusive, mamães, que o bebê não precisa de água, basta o seu leite, né? Então, toma aquele leite anterior, mata a sede. Depois vem o leite intermediário, com mais proteína. Então, é aquilo para o bebê crescer. Depois, o leite posterior, que é mais rico em gordura e nos ácidos graxos que vão fazer o neurodesenvolvimento. Então, esse é o leitinho que vai fazer o bebê ficar saciado. Comecei essa mama, senti que não tem mais leitinho, aí sim eu troco para outra, né? Aí ele vai começar tudo de novo. Parou na metade, doutora, o bebê parou, a mama ainda tem um pouco de leite, o que que eu faço? Na próxima mamada, volto daqui, depois eu coloco na mama que estava antes. Não se preocupe, mamães, o peitinho de vocês não vai ficar de tamanho diferente por conta disso. Confia. É importante a gente frisar muito isso porque ainda tem muitas crenças, né? Exato. E assim, ela ouve da médica, ouve do médico, mas se a vizinha fala pra ela que não foi assim, ela não vai acreditar na gente. Exato, e as avós também. Avós, eu amo vocês, mas isso acontece. Né? Outra coisa também que é importante, bebê ele chora muito porque ele chora por tudo, né? É o jeito dele falar com a família. Então ele vai chorar por fome? Vai. Ele vai chorar porque quer colo? Vai. Ele vai chorar com dorzinha de barriga? Ele vai chorar porque a fralda está incomodando? Vai. Então o choro nem sempre quer dizer que a criança está com fome e que seu leitinho é fraco, né? Então seu leite é fundamental e tem tudo que o bebê precisa. Não precisa colocar a mamadeira, a fórmula e o engrossante, né? O mucilol, o cremogema, que não vai fazer bem nenhum para o bebê. A mesma coisa da gente estar dando uma dobradinha para o bebê. O bebê vai ficar empachado, não vai conseguir digerir, vai fazer mal porque é uma flora exógena, Exatamente. vai fazer mal porque é alimento rico em corante, rico em açúcar, com muita proteína também que as crianças não conseguem digerir. E vai trazer muitos malefícios no futuro. Aumenta o risco de alergia, sobrecarrega rim, muda a questão intestinal, então pode facilitar uma doença de Crohn no futuro, pode facilitar uma gastroenterite e acaba levando ao desmame precoce também, que não é o que a gente quer nos bebezinhos, né? Exatamente. Você pode agora falar um pouquinho também, né, sobre o banco de leite. Você falou bem dele. E como é que a gente busca, o porquê buscar o banco de leite e a importância dele. Banco de leite é uma coisa maravilhosa. Aqui no estado a gente tem o Marli Sarney, se eu não me engano esse é o nome, que a partir de amanhã está funcionando vizinho ao Hospital da Criança, né? Ele hoje está fechado, inclusive, por conta da mudança. O banco de leite, ele não vai servir só para a gente levar o leitinho doado para fazer um bem para as crianças da UTIM, né? Ele, além disso, ele dá orientação também. Então, as mães que estão com dúvidas de amamentação, estão com problemas de pega, estão com lesão na mama, né? Estão com dúvida, acha que o bebezinho não está ganhando peso, pode procurar o banco de leite, que elas têm toda a equipe para atender nesses casos. É uma turma especializada em amamentação para tirar as dúvidas e para ensinar naquilo que precisa, certo? Então é maravilhoso. Infelizmente no estado a gente só tem oficialmente esse, mas as maternidades de Santa Isabel tem a parte de auxílio à amamentação também. No interior agora, como eu falei, a gente tem as enfermeiras, então acaba ajudando bastante. Perfeito. Então, a gente já aconteceu o aleitamento, foi exclusivo 6 meses, complementar, livre demanda, chegou o momento do desmame. E aí, quais são as melhores práticas para esse momento do desmame mesmo? E a transição mesmo para os alimentos sólidos, né? Então, vamos lá.
primeira coisa, não é porque eu comecei a alimentação complementar que eu já vou falar tira do peito. Não. A gente lembra que o aleitamento materno é recomendado pelo menos até os 2 anos. E ao contrário de que muita gente pensa, não tem idade máxima, né? Essa coisa de a criança vai ficar dependente, vai ficar mimada. Gente, não. Pode ser qualquer idade. Então, a primeira coisa é ter ciência disso. Vai partir de como? Da vontade da mãe ou da necessidade. Às vezes a gente entende que a mãe tem vontade de seguir amamentando, mas tem o trabalho, tem muita coisa que não permite. E a questão do bebê também, certo? Então, a gente tem uma forma de aleitamento que é a mais adequada, que é a chamada natural, que eu posso fazer gradualmente, certo? Que já entra até no outro tipo que tem a gradual também. Então, eu vou começando o quê? Conforme o meu bebê vai aumentando a alimentação dele na rotina da família, né? A gente começa com 6 meses com 2 refeições, depois a gente acrescenta uma terceira, acrescenta a quarta, até 1 aninho a criança já está comendo o ritmo da família. Eu fazendo isso, eu já estou começando o processo de desmame, certo? E aí a criança normalmente fica com o aleitamento naqueles momentos especiais, de manhã, uma sobremesa, para o cochilinho da tarde e para dormir, né? Quando a mãe decide que vai parar, né, de amamentar ou a criança começa a diminuir, a gente vai fazendo trocas desse momento. Então, assim, a mãe já não oferece mais o peito, mas o que é recomendado? Que quando o bebê peça, ela também não negue, para isso não gerar uma frustração na criança de abandono, certo? Então, é assim, eu não ofereço, mas se você pedir, eu dou, né? Sim. E em alguns momentos também, aquele horário que seria o da mamada, por exemplo, o horário antes de dormir, se fazer outras atividades que mostre carinho para a criança, mas que não seja necessariamente o peito, como contar uma historinha. E aí o pai também pode estar presente nesse momento, inclusive é muito importante, porque aí faz-se uma coisa familiar e a criança vai começando a trocar a amamentação por outras atitudes de afeto. E aí ela deixa de apresentar ansiedade quando não mama. Isso é extremamente importante, tá? Outra coisa que é importante é, a gente não pode fazer o desmame junto, por exemplo, com o desfraude. São muitas coisas que vão deixar a criança ansiosa. Da mesma forma que não é legal a gente fazer o desmame e de repente essa criança a mãe engravidou, vai vir um outro irmãozinho. Que aí ela vai associar que a mãe parou por conta do irmão, certo? Então, não é interessante. É interessante a gente programar isso de uma forma mais tranquila, mais lúdica. E aí a família tem que estar presente. Então, o pai, nesse momento, papais, são muito importantes para trazer essas coisas para as mães, certo? Isso. E é um momento, assim, de transição. E pode, como toda transição, surgir desafios. Exato. Então, quais são os desafios e como superá-los? O maior desafio é a criança às vezes começa a chorar que quer o peito e a mãe não consegue dizer não, né? Não se sinta frustrada porque não conseguiu dizer não. Ofereça, certo? Não vai fazer mal para ele porque você deu o peito. Não, é muito pelo contrário. Ele vai sentir que tem esse acolhimento, essa proteção da mãe, né? E realmente buscando coisas novas e, gente, ter o apoio da rede familiar, né? A mãe querer fazer isso sozinha, né, sem o pai para ajudar, o irmão, às vezes tem um irmão mais velho que também não ajuda, vai ser muito mais difícil. Rede de apoio é importante. Mas falando da realidade de muitas mães que infelizmente não tem essa rede de apoio, ela parar de se culpar, né, amamentar não é um ato de mimar, né, de ir com calma e cada um no seu tempo, né, respirar fundo, hoje eu falhei, amanhã a gente começa tudo de novo, né, paciência. Paciência, não tem muito segredo, não. Vivendo nele cada vez, né? Exato. E com muita paciência desde o início. E aproveitando, né? Porque eles crescem tão rápido. Quando pensa depois que tá não, com já tão saudade. grande, enchendo o saco, a mãe tá com saudade desse momento. Tá com saudade da infância, quando chega na adolescência. Pois é. Então, assim, foi perfeito, né? Esse nosso momento de troca de informações. A gente falou da posição da mãe, da posição do bebê, os benefícios mútuos, né? Tanto para a mãe como para o bebê, da importância da rede familiar, da importância do pai, de tentar se aconselhar com pessoas de referências, né? O médico pediatra, sua obstetra, o banco de leite que temos disponível aqui no estado, né? Então, foi um podcast cheio de
informações, rico em informações, né? E agradecemos, né, doutora Suelen, pela presença, por compartilhar essas informações tão preciosas conosco, sanar algumas dúvidas que todos temos. E se você tiver mais alguma dúvida, só seguir nas nossas redes sociais e mandar uma mensagem que iremos sanar todas as suas dúvidas. Acompanhe nossas redes sociais e o próximo encontro será sobre o impacto da atividade física na saúde mental. E outra coisa muito importante é você saber buscar acesso à informação. Então, hoje em dia, a gente tem muita informação com as redes sociais e a gente também tem que ter um pouco de cuidado, né? Em quem vai buscar, em quem vai confiar, porque às vezes aquela pessoinha que estava falando lá não é a melhor maneira. Mas então, assim, é como a Anne falou, busque sempre um médico que você tenha confiança, um médico que você tenha referência e que você se sinta confortável, para poder tornar esse momento importante, porque é importante tanto para a mãe como para o bebê, mas, como eu posso dizer? Harmonioso. Isso, perfeito. O pediatra vai se tornar seu melhor amigo, pode ter certeza. Com certeza. Muito Obrigada. Eu que agradeço o convite, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Ótimo. Maravilha.